Alô, ouvintes da Rádio Noroeste, eu sou Alexandre Mandel e venho aqui com mais uma coluna A Luta Faz a Lei. E hoje eu quero tratar sobre a situação da educação infantil nos municípios. É em Campinas, é em Vinhedo, é em Paulínia, é em Hortolândia, Montemor, em todas as cidades aqui da região. É bastante grave a situação de Sumaré. O que nós vemos é um profundo descaso do poder executivo municipal, as prefeituras, com a educação infantil. Há uma lógica de sucatear, precarizar, para depois privatizar e fazer convênios. E isso prejudica a população na qualidade do atendimento das crianças na educação infantil e também nas condições de trabalho e nos direitos destas servidoras, desses servidores que estão na educação infantil e que acabam, primeiro, se realizando a função por mais, o seu trabalho realizando por mais de uma pessoa, porque não tem uma política de concurso público, há uma precarização, quando há contratação, faz por processo seletivo ou por contratos indiretos, sem qualquer acompanhamento e fiscalização do poder público, quando não é feito esse convênio diretamente com as entidades e as escolas particulares, que afeta a qualidade também para fazer toda uma política de gestão educacional, da qualidade pedagógica e o trabalho que é realizado com essas crianças. Diferentemente do que disse um secretário de educação de um desses municípios que eu citei, há cerca de um mês, ele falou o seguinte: mas por que precisa ser professora para ficar limpando a bunda de neném? É além de muito agressiva, obviamente, é uma incompreensão do que significa a educação infantil. A Constituição brasileira, em 1988, garantiu que a educação infantil faz parte da carreira do magistério, faz parte dentro da estrutura da educação. Não é mais algo como da assistência social, como uma coisa do cuidar e não do educar. Isso foi dissociado, é impossível dissociar isso desde 88 e depois com a LDB em 96. Há uma consolidação desse entendimento ao longo do tempo e os municípios deveriam fazer com que as crianças ficassem diretamente com professoras, com professores, tivesse esses servidores todos os direitos garantidos dentro da carreira do magistério. Mas não é o que acontece. O que nós vemos é uma sobreposição, então, das funções. Pode ter diferentes nomes, agente de educação infantil, agente de desenvolvimento infantil, auxiliar de educação infantil, monitor. Mas o fato é que são todas e todos educadores e que realizam o seu trabalho na educação infantil e assim devem ser tratados, não deve ter essa diferenciação. Afirmamos que isso, inclusive, fere a Constituição por ferir o princípio da isonomia. Você tem servidores que realizam as mesmas atribuições, mas com salários e direitos diferentes. Isso é bastante grave quando a gente olha para a questão da aposentadoria especial, por exemplo. É reconhecido em lei de que as professoras, os professores, pela sua condição de trabalho, aposentam num tempo menor, né? E o que a gente vê é que auxiliares, agentes, monitores não têm esse direito. Isso poderia envolver recesso, férias, plano de carreira, poderia discutir insalubridade ou penosidade, vários instrumentos. Nós estamos vendo hoje uma ofensiva nessa semana da organização dessas trabalhadoras, desses trabalhadores em Campinas. Há uma mobilização gigantesca em Vinhedo que chama a atenção de toda a região e hoje são mais de 15 municípios já fazendo parte de um comitê em luta da defesa da educação infantil. E como nós defendemos aqui no nosso lema, a luta faz a lei. Então é a luta que vai construir para que se comprove e se garanta nas prefeituras essa legitimidade. O apelo que nós fazemos, e uso esse momento aqui para isso, é de que a população usuária do serviço da educação infantil, os pais e mães, os responsáveis legais, a comunidade escolar, a população dos bairros que se utilizam da educação infantil, entendam
de que muitas vezes a precarização e os problemas é fruto de uma estrutura muito mais ampla da dificuldade do serviço público e que esses direitos, e agora mobilizados, preparando greve, atrasando a jornada, mostrando se eu sou de apoio e assim eu sou tratado, então eu não posso ter a responsabilidade pedagógica, né? É esse enfrentamento que a população precisa entender e estar ao lado dessas trabalhadoras, desses trabalhadores na educação infantil. E concluo dizendo que essas reivindicações históricas foram já contempladas em vários outros municípios, com pareceres do órgão específico de defesa da educação dentro do Ministério Público, e há um conceito jurídico de transformação, transmutação, redenominação ou recepção jurídica desses cargos, e não fere a legalidade, não fere a Constituição, e é isso que essas trabalhadoras estão em luta nesse momento em Campinas, mas assim em várias cidades, em defesa da educação pública, em defesa da qualidade da educação infantil, em defesa da lógica de estruturar uma educação infantil pública, gratuita, de qualidade para todos. A luta faz a lei e a luta continua. Ou seja, a grande contradição é que o município ele usa essas servidoras como professoras, mas ele paga, ele trata, ele dá os direitos como monitores. E por que isso? É uma lógica de precarização completa que é reproduzida ainda mais agora pelo governo Dória e pelo governo Bolsonaro. É um desmonte da educação pública num contexto de profundos ataques ao conjunto dos direitos sociais.